Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Bem, nós com muito prazer, com muita alegria e com muita expectativa também, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, sabendo que esta carta ela é um dos fundamentos, um dos pilares da igreja primitiva e da igreja atual. Por quê? Porque é um dos fundamentos da fé. Compreender o livro de Gálatas, ter clareza a respeito desse livro, é ter uma boa consciência a respeito da lei e da graça. E também das ameaças que a igreja sofre com aqueles que não compreendem o evangelho e querem trazer uma mistura, de lei e graça. Eu me lembro de uma ocasião que o Senhor Jesus ele alertou os discípulos dizendo o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus nunca tinha dito para os discípulos tomar cuidado com pecadores. Não, mas ele disse: cuidado com os religiosos, por causa do fermento deles. Naquela ocasião, os discípulos achavam que Jesus estava falando a respeito de fermento de pão. Mas depois Jesus explicou. Não era do fermento de pão, era da doutrina dos fariseus. Porque eles iriam tentar misturar judaísmo com cristianismo. Eles iam querer misturar a lei com a graça. E isso seria um fermento que iria contaminar e iria comprometer toda a pureza do evangelho. Então, o estudo de Gálatas ele é importante por isso, porque além de nos trazer esclarecimentos sobre a lei de Moisés e o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus, nós também trazemos aprendizados sobre como é importante nós não permitirmos o legalismo junto à graça, junto à fé. Lei é lei, fé é fé. São antagônicas. São opostas, É o côncavo e o convexo. Essas duas coisas não se misturam. A lei teve o seu período e cumpriu o seu papel, como nós vamos inclusive ler isso hoje na Bíblia. E deu início então ao Evangelho da Graça. Então, compreender o Evangelho, compreender as cartas de Paulo, e em especial a carta aos Gálatas, é fundamental para ter uma boa compreensão a respeito da lei e da graça. Bem, eu enviei para vocês a folha, a apostila, vocês receberam, e eu gostaria de ler então agora com você, que é uma introdução ao terceiro capítulo, uma visão assim geral do terceiro capítulo, para então depois nós lermos, porque tem bastante coisa para ler hoje. Vamos lá então? Estudo de Gálatas, terceiro capítulo. Esse capítulo contém uma das mais claras explanações de Paulo. A fé deve e sempre terá a intenção de substituir a lei. Nunca se misturar, mas substituir. Paulo começa com uma indagação sutil. Por que os Gálatas, que iniciaram sua carreira cristã pela fé e por ela receberam o Espírito Santo e os milagres, estavam abandonando o princípio da fé para se voltarem para a lei? 3 fundamentos nos ajudam a entender o argumento de Paulo nesta sessão. Primeiro, ele nos mostra que a vida e vitalidade espiritual vem sempre como uma dádiva através da promessa de Deus. Segundo, deixa claro que o objetivo da lei foi limitado e temporário. E terceiro, a lei produz escravidão e não liberdade. Paulo conclui o capítulo 3 lucidando o objetivo real da lei e o seu término mediante nossa filiação em Cristo pela revelação da fé. Ele enfatiza que uma vez batizados em Cristo, não pode mais haver distinção entre povos, raças, homens ou mulheres, pois pela cruz todos se tornam um em Cristo e descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os temas do capítulo, Paulo apela para a experiência dos Gálatas,
a experiência de Abraão, a lei não pode invalidar as promessas e a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Bem, são esses então os temas e a visão geral do capítulo 3 do livro ou da carta de Paulo aos Gálatas. Eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia, creio até que já esteja aberta, aqui para nós estudarmos então o capítulo 3, que na verdade é o capítulo central, né? O livro de Gálatas tem 6 capítulos, nós vamos estudar o 3, ficam faltando 3 capítulos. Para sexta, sábado e domingo nós concluirmos então o estudo. Gálatas capítulo 3. Você já encontrou? Creio que sim. Queria pedir só que você inclinasse sua cabeça por um instante para nós apresentarmos a nossa meditação da palavra de Deus ao Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia, então precisamos de reverência. Decline sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido e amado, em nome do nosso Senhor Jesus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para termos compreensão da Tua vontade, para que as palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo venham ser reveladas a cada coração e que a mensagem do Evangelho seja clara e seja eficaz em cada um de nós. Por isso, meu Senhor, nos dê humildade para ouvirmos e entendermos e nos dê, meu Pai, compreensão para podermos ouvir a voz do Teu Espírito. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Bem, vamos então ler aqui a Sagrada Escritura. Capítulo 3, a partir do 1º versículo. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero saber apenas isto. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Muito bem. Eu acho muito importante, na verdade, que o estudo ele traga assim sempre alguns esclarecimentos do original, do grego. Por quê? Porque como o Novo Testamento foi escrito em grego, algumas palavras elas são chaves. E estas palavras elas precisam ser bem compreendidas para que o texto faça sentido de acordo com aquilo que foi escrito e não com o que foi traduzido. Porque na época que a Bíblia foi traduzida, o vocabulário, o nosso vocabulário, o vocabulário da língua portuguesa era muito pobre. Então, às vezes faltavam palavras para expressar o que realmente o original dizia. Não é? Hoje nós teríamos mais palavras. Por isso que ir até o original, até o dicionário grego e buscar o sentido real etimológico da palavra é fundamental para termos uma compreensão clara e precisa daquilo que o texto está querendo nos transmitir. Não é? Então, durante a leitura, tem algumas palavras que nós vamos tentar buscar o original grego para que a gente possa então ter uma compreensão mais clara, tá certo? Por exemplo, o apóstolo Paulo começa assim, capítulo 3:1. Ó Gálatas insensatos. A palavra insensatos no original é anoetos, e essa palavra ela quer dizer sem capacidade de raciocinar ou tolos. Então Paulo fala: ó Gálatas tolos. Ó Gálatas incapazes de raciocinar, vocês são incapazes de pensar, vocês não conseguem analisar as coisas. É o sentido da palavra insensatos. E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele diz assim: quem vos fascinou? Quem vos fascinou? O que significa fascinou? A palavra fascinar é bascaíno, não vascaíno, bascaíno, que quer dizer enfeitiçar. Então ele diz assim, ó, quem vos enfeitiçou? Quando uma pessoa está enfeitiçada,
você percebe que ela anda assim meio que no mundo da lua. Ela não raciocina direito. A mente dela fica perturbada. E Paulo estava chegando à conclusão de que os Gálatas, eles estavam com a mente perturbada, como enfeitiçados. Por quê? Porque as coisas para Paulo eram tão claras, o evangelho para ele era tão claro, que ele não estava entendendo como que aquele povo que havia sido evangelizado através do evangelho da graça, né? Como ele próprio disse, a quem Cristo foi exposto como crucificado, como que agora vocês simplesmente estão saindo da graça, estão deixando o evangelho de lado, para agora se submeter novamente aos princípios da lei? Ou à carne? Né? Porque muito da lei tinha a influência da carne dos judeus, eles saíam do sentido real da lei para impor a vontade deles, coisas da carne. Então Paulo estava dizendo, vocês saíram da graça, vocês foram evangelizados pela fé, e não só, vocês ouviram o evangelho, creram no evangelho, e por terem ouvido a palavra da fé, vocês receberam o Espírito de Deus e milagres. Aí ele pergunta, vocês não se lembram? Vocês não param para pensar? Quando vocês ouviram o evangelho, ou quando vocês receberam o Espírito Santo, quando vocês receberam milagres, vocês não se recordam que não era a lei que estava sendo anunciada para vocês, não eram os princípios da lei, mas o evangelho de Cristo? Quando nós expomos para vocês Cristo crucificado, ou quando a mensagem anunciada, ela apontava para Cristo, ela falava sobre o sacrifício de Cristo, ela mostrava, ela lucidava vocês a respeito do sacrifício de Jesus, do motivo dele ter morrido, do motivo do sofrimento dele, por ele ter levado, carregado sobre ele os pecados. Vocês não receberam o Espírito Santo, não foram curados, milagres não aconteceram? Então, vocês começaram na fé, vocês começaram bem e agora vocês estão enfeitiçados porque vocês estão querendo voltar para o princípio da lei que nunca fez milagres na vida de ninguém, mesmo porque a lei não tinha esse objetivo. O objetivo da lei era manter as pessoas escravas de uma situação. A lei era imposta, a lei escravizava, não é? A lei ela foi adicionada por causa da iniquidade, da transgressão. Então a lei não tinha objetivo nem de derramar o Espírito Santo e nem de curar. Quando uma pessoa ela está ouvindo sobre a lei, ela está sendo escravizada pela lei. Porque o que dá liberdade e o que derrama o Espírito Santo e o que leva a pessoa a ter a vida abençoada é o Evangelho de Cristo. Porque Cristo perfeito fez a obra dele. Então, Paulo aqui ele fala sobre isso, né? Ele fala, vocês não têm capacidade de raciocinar e perceber que tudo que vocês receberam de Deus foi por ter ouvido o Evangelho, ter ouvido sobre Jesus e não sobre a lei? Então, Paulo faz esse apelo aos Gálatas, tentando trazer eles de volta à clareza, tentando trazer eles de volta ao raciocínio correto. Bom, então essa parte fica claro isso, né? Mas na sequência, Paulo ele continua trazendo essa lucidação. A partir do versículo 6, fala sobre a experiência de Abraão. E diz assim, é o caso de Abraão, continuando o assunto, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não os descendentes de Israel, os filhos de Israel, não. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. 2 pontos. Que evangelho? Em ti serão abençoados todos os povos da terra, né? Todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja, a palavra justificar é dikaió. A palavra original para justificar é dikaió, que quer dizer
considerar inocente ou inocentar, considerar sem culpa ou justo. Veja, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, que Deus teria por inocente os gentios. Deus teria os gentios sem culpa, inculpáveis. Ora, a Bíblia diz que Deus justificaria pela fé os gentios. Significa dizer o seguinte: todos nós, um dia, fomos gentios, porque quem não é judeu é gentil. O judeu, quando se converte, se torna filho de Deus. O gentil, quando se converte, se torna filho de Deus. Então, nós não éramos judeus, éramos gentios. Convertidos, nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus justificaria, pela fé, os gentios. Ou seja, quando você crê em Jesus, entende a obra de Cristo, quando você compreende o significado de tudo que Deus fez na cruz através de Jesus, isso faz com que você seja justificado por causa dessa fé. Mas a justificação diz assim, que se você crê em Jesus, então Deus tem você como inocente. Deus não tem mais você como culpado. Você é feito justo. Significa que por causa de Cristo, Deus não tem mais você como culpado. Não tem mais você como culpado, mas inocente. Como se você não tivesse pecado na vida. Nenhum pecado. Como se alguém tivesse tentado condenar você por um crime que você não cometeu. Mas por quê? Porque você não cometeu? Claro que cometeu. Eu cometi, você cometeu, nós cometemos muitos pecados. Mas aos olhos de Deus, por causa de Jesus Jesus assumiu os nossos crimes. Ele assumiu os nossos pecados. Então, toda a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo. Então, todo o sofrimento que Jesus passou era a ira de Deus por causa do pecado. Ele foi punido, ele foi condenado, ele morreu, ele foi para o inferno por causa do nosso pecado. Só que quando Deus olha para mim e para você hoje, ele nos tem por inocente. Não que nós sejamos, mas Cristo tomou o nosso lugar. Então veja, aos olhos de Deus, nós somos justos, inocentes. Por isso, nós não precisamos em nenhum momento nos preocupar com o nosso amanhã. Nós não precisamos ter medo se nós vamos para o inferno, se nós vamos ser punidos, se nós vamos ser julgados. Como que se julga o inocente? Não se julga inocente. Como que se condena o inocente? Não se condena o inocente. Como que cai juízo sobre o inocente? Não cai juízo sobre o inocente. Jesus nos resgatou de toda a maldição. Maldição não cai sobre nós. Inveja não nos atinge. Feitiçaria não nos atinge. Mas não nos atinge quem? Quem realmente hoje faz parte pela fé do Evangelho. Não pode haver mistura. Você tem que estar bem firmado no Evangelho, nos princípios do Evangelho, crendo na obra que foi realizada na cruz. Saúde, perdão, justificação, libertação espiritual, renovação, regeneração, tudo isso faz parte da obra realizada na cruz do Calvário. Então, isso significa ser justificado, ser considerado inocente. Não se pode punir o inocente. Para Deus, nós somos inocentes, apesar de ter cometido tantas coisas erradas na vida. Mas como Jesus foi punido no nosso lugar, como nosso amado Salvador assumiu a nossa culpa, nós hoje somos inocentes diante de Deus. Por isso temos certeza da nossa vida eterna. Porque o inocente, o lugar dele é no céu. Bem, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, veja agora, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, né? Para praticá-las. Bem,
Veja, Paulo continua ainda falando com os Gálatas porque é que eles estão enfeitiçados. Então Paulo está tentando trazer todo o raciocínio da lei e da graça para eles poderem compreender. Então, claro que essas mensagens vão abrindo o entendimento deles e também o nosso entendimento. Mas agora Paulo, ele começa a tratar de um outro assunto. Ele está mais agora focado na compreensão da lei. Ele falou sobre Abraão e por que Abraão ele foi considerado justo, porque ele creu no Evangelho. Abraão creu no Evangelho, porque o Evangelho, por incrível que pareça, foi pregado a Abraão. Tudo que hoje nós ouvimos de Paulo, Abraão ouviu de Deus. O Evangelho foi pregado para ele. E diz que todas as nações da terra seriam abençoadas nele, né? Mas agora Paulo está falando um pouco mais sobre a lei. Está dizendo o seguinte: todos, não alguns, todos quantos, pois, são das obras da lei ou são praticantes das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a lei é maldita? Não, a lei é santa. Porém, o homem é pecador. E se ele não tem um salvador, ele fica debaixo da maldição da lei, não é? Porque ele diz assim, ó: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se não for possível praticar os 613 mandamentos da lei, fica debaixo de maldição. Não adianta praticar 612, tem que praticar 613. Se não conseguir, fica debaixo de maldição. Por isso, amiga e amiga, todas as vezes que uma pessoa, mesmo sendo ela cristã ou evangélica, se ela não tiver bem centrada no que é lei e no que é graça, e ela, sem que ela perceba, ela começar a praticar os princípios da lei, como por exemplo, fazer sacrifício para ser abençoado, né? Quando eu digo fazer sacrifício, é sacrifício de oração, é sacrifício de ir no monte, é sacrifício de ir na praia, é sacrifício de fazer penitência, é sacrifício financeiro também. Toda vez que ela quer fazer um sacrifício para ser abençoada, então ela fica debaixo de maldição. Por quê? Porque é um princípio da lei. No Evangelho não se fala de sacrifício pessoal, se fala do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é que nos relaciona com Deus. Então, se hoje um cristão, ele pensa ou ele tende a fazer sacrifícios para merecer algo de Deus, ele fica debaixo de maldição, porque é um princípio da lei. Então, todos aqueles que são praticantes das obras da lei, de festas, eu vou participar, sabe, eu vou participar da festa do Purim. Isso é uma festa judaica. Você de novo voltou para a lei. Eu vou participar do Yom Kippur. Você volta. Eu vou participar da Páscoa. Viu o problema de dizer que você comemora a Páscoa? Cristão não comemora a Páscoa. Cristão celebra a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica, é uma celebração judaica. Se você participar da Páscoa, se você comemora a Páscoa, por isso que eu acho interessante, quando chega na época da Páscoa, a Páscoa dos judeus, cristãos começam a comemorar no Facebook: Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou. O que tem a ver ressurreição com Páscoa? A Páscoa é a morte do Cordeiro. O vínculo seria na morte de Cristo e não na ressurreição de Cristo. Só que não tem nada a ver, porque Páscoa é judaica. Ceia, Santa Ceia, Ceia do Senhor, a cerimônia cristã. Então, cristão que é cristão, convertido, não menciona Páscoa, ele menciona Ceia do Senhor, a ceia da ressurreição, a ceia da crucificação, a ceia de Cristo. É isso que o cristão ele celebra. Ele não celebra a Páscoa, porque Páscoa é festa judaica. Se é festa judaica, faz parte da lei judaica. Se faz parte da lei judaica, traz maldição. Você quer ficar debaixo de maldição? E aí eu fico um pouco triste quando a gente vê as pessoas, né, ensinando os filhos que Páscoa tem a ver com coelhinho, tem a ver com ovo de Páscoa, tem a ver com... Ao invés de ensinar a verdade para os filhos, ao invés de ensinar a ceia, a morte e a ressurreição de Cristo, fica ensinando princípio judaico. A criança cresce, já cresce debaixo de maldição, porque os pais não santificam os filhos, pais que se dizem cristãos, pais que se consideram cristãos. Então eu quero ser bem claro para você,
Páscoa não tem nada a ver com cristianismo. Nada a ver. Jesus celebrou a última Páscoa, encerrou a lei e comemora a primeira ceia. Ceia do Senhor. É a celebração dos cristãos. Páscoa, festa judaica. Não se deve ser celebrado, não se deve ser nem mencionado como celebração. Isso é coisa de judeu que não se converteu ainda a Jesus, que não aceitou Jesus. Judeu e gentil, né? Porque para os gentios não tem... Porque para o gentil não tem Páscoa mesmo, nem de um jeito nem de outro, porque gentil não é judeu. Agora, o gentil celebra a Páscoa comercial, que é um apelo comercial para no comércio se ganhar dinheiro, movimentar o comércio, mas com o nome de Páscoa, o que não deve ser celebrado, tá bom? Então, cristão que é cristão, ele exclui da vida dele esse tipo de cerimonialismo que é chamado o cerimonialismo da Páscoa. Tá certo? Por quê? Porque, como está dizendo aqui, ó, todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei. Então, quer viver pela lei? Tem que praticar tudo. Só que ninguém consegue. Nunca conseguiu. O único que conseguiu praticar toda a lei foi Cristo. Por que que agora eu, que não sou judeu, vou querer me envolver com a tal da lei? Não vou. Eu quero viver pela fé em Jesus, porque eu sou cristão. Eu creio em Cristo, não creio na lei de Moisés. Eu creio em Cristo. Bom, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Olha só, pela lei ninguém é inocente diante de Deus. Ninguém é aceito diante de Deus. Ninguém é tido por inocência, porque pela lei nós somos culpados, porque transgredimos. Pela fé em Cristo nós somos justificados, porque Cristo assumiu a nossa culpa e nós fomos tidos como inocentes. Fomos justificados por Deus. Aí diz aqui, o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé. Olha que bacana. A lei não procede de fé. Ou seja, lei é lei, fé é fé. São antagônicas. A lei não procede de fé. Ninguém que pratica a lei pratica a fé. Porque a lei é tácita, né? A lei é imposta. A fé é crença. Não tem como você vincular essas duas coisas. Aí diz assim, mas aquele que observar os preceitos, os seus preceitos, por eles viverá. Então, se um judeu, não gentil, não cristão, se um judeu conseguisse praticar os 613 mandamentos, ele seria abençoado. Nunca, ninguém, nenhum conseguiu. Em 1.600 anos até Cristo, em 3.600 anos até agora, nunca houve um judeu que conseguisse cumprir todos os mandamentos. O único foi Cristo. Ele foi o único que cumpriu todos os mandamentos de Deus, porque senão ele teria transgredido. Transgressão é pecado. Se ele tivesse cometido pecado, ele teria morrido, sido sepultado e não teria ressuscitado, porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse pecado, ele teria ficado preso na morte. Por que nós não vamos ficar presos na morte? Porque nós não temos mais pecado. Por que nós não temos pecado? Porque Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados. Todos. De ontem, de hoje e de amanhã. Nós somos justos aos olhos de Deus por causa de Cristo, tá? Por isso que nós precisamos hoje valorizar o sacrifício de Jesus e viver longe de coisa errada, longe de pecado, longe do que desagrada a Deus. Mas se nós falharmos, sabemos que estamos perdoados em Cristo Jesus. Bem, olha o versículo 13 comigo, que bacana. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito onde isso? Que aquele que é pendurado na cruz é maldito. Você quer ler comigo? Deixa fechadinho aqui, deixa marcado. Vamos lá, no 5º livro da Bíblia, que é Deuteronômio. Eu quero ler com você o capítulo 21,
Deuteronômio 21, porque se está escrito, está dizendo que está escrito aonde, né? 21, 23. Diz assim, olha, vamos ler o 22, que é o texto completo. Deuteronômio 21, 22. O título é: os cadáveres serão tirados do patíbulo, do madeiro. Se alguém houver pecado, nós estamos falando de algo da lei de Moisés, né? Pecado. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e pendurado no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Foi o que aconteceu com Jesus. Morreu, foi crucificado na sexta-feira, morreu antes das 18 horas, já foi enterrado, porque 18 horas começa o sábado dos judeus. Então ele não podia permanecer na cruz, uma vez que ele foi pendurado no madeiro, né? O enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é o quê? É maldito de Deus. Assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então veja, é maldito de quem? De Deus. Por quê? Porque lá na cruz, apesar de Jesus ter sido punido por soldados, crucificado, pregado, humilhado, era a ira de Deus que estava caindo sobre Cristo. A ira de Deus. Mas por quê? Porque ele era pecador? Não. Porque Jesus decidiu assumir a nossa culpa. Então quer dizer, toda a ira de Deus, por causa dos pecados que nós cometemos, não foi imputado em nós, mas foi imputado em Cristo. Jesus sofreu a ira de Deus, que deveria ser a ira contra nós, contra ele. Porque a lei de Deus dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus tinha que morrer, uma vez que ele assumiu o nosso pecado. Mas quando Jesus cumpre a missão dele, de fazer o sacrifício expiatório, porque ele não cometeu pecado, então não seria justo Deus deixá-lo na morte. Jesus foi sepultado com os nossos pecados, mas ressuscita santo, sem pecado algum, porque nele não havia pecado. Então Jesus ele consegue ser o nosso Salvador, mas ele também salva a si mesmo, pelo fato dele não ter cometido pecado. Então ele não precisaria morrer, uma vez que ele não pecou. Se houvesse alguém no mundo que não cometesse pecado, não morreria. O problema é que nós já nascemos pecadores por causa de Adão. Mas Jesus não cometeu pecado e ele não tinha a natureza de Adão. Jesus não pecou, não cometeu pecado. Ele venceu o pecado, ele resistiu toda a tentação. E ele então foi o nosso Salvador. Por isso a morte não pôde prendê-lo. Jesus ressuscitou. Se nós, amiga e amiga, cremos que Jesus foi punido pelos nossos pecados e nós fomos considerados justos aos olhos de Deus, a morte não pode nos segurar. Por isso que nós já passamos da morte para a vida. Nós não seremos... Quando chegar a nossa hora e nós fecharmos os olhos, a morte não pode vir pegar a gente. A morte não pode vir nos arrastar. Por quê? Porque na hora que nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos ver os anjos de Deus para nos levar para o paraíso. É isso que nós vamos ver. Nós não vamos passar pela morte, porque Jesus já passou pela morte no nosso lugar. Você já pensou que maravilha? Quando você der o último suspiro, né? Quando chegar a nossa hora de partir, nós vamos olhar ao nosso lado, tá ali a esposa, tá ali o marido, tá o filho, a filha e tal. A gente despede deles, fala assim, olha, eu amo vocês, e fecha os olhos. Na hora que você fecha os olhos, você vê uma luz muito grande. Na hora que você abre os olhos, você vai ver aquela multidão de anjos. E possivelmente, você vai ver o próprio Senhor Jesus vindo buscar. Porque a Bíblia diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Você vai ver como Estevão viu Jesus à direita do Pai. Você vai abrir os seus olhos e você vai ver os anjos vindo te buscar para levar para o paraíso. Que maravilha, né? Sabe por quê? Porque você é inocente aos olhos de Deus. Porque você foi justificado aos olhos de Deus. Então, amiga e amiga, nunca largue de Jesus. Nunca abandone Jesus. Nunca abra mão da sua fé. Nunca deixe de ir na igreja. Nunca deixe de meditar nas Escrituras. Nunca faça isso. Para que nunca você corra o risco de
negar a sua fé, de se apostatar da fé, porque é um risco. Né? Se você se afasta das coisas de Deus e você começa a se envolver com as coisas do mundo, daqui a pouco você não está mais indo na igreja, você vai esfriar na fé, tudo que tem de valor para Deus vai se apagando dentro de você, isso é uma coisa natural, não tem como fugir disso. Vai se apagando, daqui a pouco você começa a duvidar da Bíblia, duvidar da igreja, duvidar da fé, daqui a pouco você começa a provar o que você condenava. Daqui a pouco dentro de você, o que é certo começa a ficar errado e o que é errado começa a ficar certo. Sabe o que está acontecendo? Você está jogando fora a sua alma. Você está a caminho da apostasia. Você está a caminho de blasfemar contra o Espírito Santo. Se isso acontecer, você perde o direito de entrar no céu. Aí, quando você fechar os olhos, você não vai ver os anjos, você vai ver os demônios vindo te buscar para levar para o Hades, que é o lugar dos mortos, e para o inferno. Então, não abra mão da sua vida eterna, não abra mão dos seus compromissos com Deus, não brinque com o pecado, fuja dele, porque o pecado, ele é pecado 1, 2, 3 vezes. Se você começar a praticar o pecado, ele deixa de ser pecado e ele passa para você ser algo comum. Você está a caminho da apostasia. Então fuja do pecado, fuja do que é errado. Cuidado, não aprove o que Deus condena. Tá certo? Então, Deuteronômio 21, 22, 23 fala a respeito disso. Sobre todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Sobre ele está a ira de Deus, porque ele transgrediu, ele pecou contra a lei de Deus. Tá certo? Então Jesus, né? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Então, tudo que Deus prometeu para Abraão se cumpre na nossa vida se nós crermos em Jesus. A fim de que recebêssemos agora, pela fé, o Espírito prometido. Então, o objetivo maior do Evangelho é levar você ao perdão, à salvação e conceder a você o Espírito Santo, que faz com que você se torne uma nova pessoa. Bem, então Paulo fala sobre a experiência de Abraão. Na sequência, eu até queria pedir se a minha esposa puder me trouxer um copo d'água, que ela está acompanhando também. Minha garganta está ficando seca já. Paulo continua falando sobre a lei não pode invalidar a promessa. Diz assim, irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, são contratos que nós fazemos, uma vez ratificada, uma vez lida, confirmada, assinada e registrada, ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Né? O contrato ele é inviolável. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então Deus fez promessa para Abraão, não fez? Para Abraão e ao seu descendente. Que promessa? Que todos seriam abençoados nele. Aí diz assim, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o seu descendente que é Cristo. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Então todas as promessas de Abraão, de vida eterna, de bênçãos, né? Bênçãos na família, saúde, né? Do próprio Espírito Santo, elas se cumprem na nossa vida, né? A promessa de Abraão se cumpre em nós por causa da nossa fé em Jesus. Tá aqui água com a minha esposa. Obrigado, dona Ana. Dá licença. Amém. Bem, então todas as promessas feitas a Abraão se cumprem na nossa vida se nós realmente cremos no Evangelho e cremos em Jesus, porque o Evangelho anuncia o sacrifício do Senhor Jesus, né? Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então veja, Deus fez uma promessa a Abraão que em Cristo nós seríamos abençoados e nos tornaríamos filhos de Deus e filhos de Abraão pela fé, para que as promessas de Abraão se cumprissem em nós. 430 anos depois veio a lei. Paulo está dizendo o seguinte, a lei teve o objetivo dela, só que a lei não pode abrogar, a lei não pode anular
a primeira aliança, que foi a aliança da promessa. Então, a lei foi acrescentada à promessa, não para anular, mas para ajudar que a promessa se cumprisse. Eu até pesquisei aqui, a palavra abrogar, a palavra significa ateuró, que quer dizer anular, que é a raiz da palavra ateu, ateísmo, ateuró, anular ou tornar inválido. Então, o que é um ateu? Um ateu é um anulado. Ele está anulado das promessas de Deus, ele está anulado da salvação, ele está anulado do céu. Ele está anulado. Então, a palavra é ateuró. Ateuró. R-O-O no final. 2 Os no final. Anular ou tornar inválida. Então, a lei não pode tornar inválida a promessa que Deus fez a Abraão. E a promessa de Deus foi: em Cristo, no seu descendente, todos os povos da terra serão abençoados por causa da fé em Cristo. Por isso sempre tem que crer em Cristo. Por isso tem que entender o evangelho. Por isso tem que entender a graça. Por isso que eu insisto tanto nisso. Porque quanto mais você compreender a graça, mais as bênçãos de Deus virão naturalmente sobre você. O que você tem que tomar cuidado é de entender a lei para não permitir que a lei interfira na graça, no evangelho. Então nós lucidamos a lei para você compreender a graça. Tá bom? Mas uma coisa não anula a outra. A lei não invalida a promessa. E nós vamos entender isso já. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, Deus não concedeu a promessa para Abraão na base da lei. Abraão, se você fizer isso, se você for fiel, se você for dizimista, se você for ofertante, se você for de jejum, de oração, então eu vou te abençoar. Não. Deus prometeu que abençoaria Abraão e Abraão creu. Não havia lei nenhuma, não havia acordo, não havia negociação. Deus prometeu, Abraão creu, ponto final. Tá certo. Jesus morreu por nós, quem crê em Jesus está salvo e perdoado e abençoado. Eu creio, ponto final, está resolvido o meu problema. Olha como que o evangelho é simples. Olha como que o evangelho é simples. Por quê? Não é o que você faz, é o que alguém fez por você. É só você crer no que Jesus fez. Se você falar assim, mas eu tenho que fazer minha parte. A tua parte é crer. A tua parte é confiar. Mas se você quiser fazer qualquer coisa para ser abençoado, deu ruim. Por quê? Porque você voltou para a lei, né? Aí uma pergunta que cabe bem aqui, versículo 19. Ora, se a promessa é pela fé, para que a lei? Paulo responde isso. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual? Foi o quê? Adicionada, né? O que quer dizer? O que significa adicionada? Prostitemi, reunida com propósito. O sentido é esse, reunida com propósito. Prostitemi. Ela foi, né, adicionada. A lei tinha um propósito. Era a promessa? Não. A promessa tinha sido feita, mas ela teve um propósito. Por quê? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então veja, a promessa de Deus é que tudo se cumpriria em Cristo. Mas se Deus não tivesse enviado a lei para obrigar o povo judeu a andar na linha, sabe o que teria acontecido? No dia, no momento, no tempo de nascer Cristo, Deus não encontraria uma mulher comprometida com ele, uma mulher de Deus, em quem ele pudesse gerar o filho dele. Deus encontrou na ocasião Maria, não foi? E a Bíblia diz que Maria era uma mulher abençoada, era uma judia, uma mulher humilde, uma mulher que ela tinha temor a Deus. Não era perfeita, mas era uma mulher que tinha temor a Deus. Então o Espírito Santo envolveu Maria e colocou Jesus no ventre dela, né? E ela então começou a dar vida, né? Ela concebeu pelo Espírito Santo e ela começou então a dar à luz, dar vida na gestação dela até o nascimento de Jesus. Se a lei não tivesse sido adicionada 430 anos depois à promessa, não haveria uma mulher que agradasse a Deus apta
para poder gerar Jesus. Então a lei tinha um objetivo, e o objetivo era preparar o povo para receber o Salvador através de uma mulher, que no caso Deus escolheu Maria. Então, isso aqui é uma reflexão importante. Por quê? Porque por que o mundo está como está hoje? Por que nós estamos vendo tanta coisa errada no mundo? Por que nós estamos vendo hoje tanta sujeira, tanta patifaria, tanta corrupção, tanta maldade, as pessoas se entregando ao pecado, movimentos aí de pecadores? Você sabe o que eu estou falando, né? Movimento de pecadores. Porque Deus criou A e B, para que A e B gerasse C. O que está acontecendo no mundo? O mundo está querendo unir A com A, B com B, esperando que gere C. Não. A e A não gera C. B e B não gera C. O que gera C é A e B. Juntou A e B, dá C. A e A dá zebra. B e B dá zebra. A e B dá, legal, dá o C. Né? Porque essa é a vontade de Deus. Deus criou homem e mulher. Não é verdade? Só que as pessoas, elas estão se corrompendo de uma tal maneira que o certo está virando errado, errado está virando certo. Por quê? Falta de temor a Deus. Na medida que as pessoas vão abandonando a vida com Deus, na medida que as pessoas vão deixando de ir na igreja, vão perdendo contato com a fé, né? E eu não quero entrar nesse assunto, mas dá vontade. Novamente eu quero culpar os pais. Eu quero culpar os pais pelo desleixo espiritual com seus filhos. Por quê? Porque se o senhor que é pai, a senhora que é mãe, não colocar o seu filho no caminho de Deus, não levar o seu filho a conhecer o evangelho, a conhecer Jesus, a conhecer também os princípios da lei, se você não levar os seus filhos a ter uma vida com Deus, saiba de uma coisa, você vai ver dentro da tua casa o mundo presente. Você vai ver os seus filhos corrompidos, pecadores, fazendo coisas vergonhosas, coisas que você nunca sonhou que o seu filho faria, você vai ver ele fazendo. Sua filha também, né? Se você não tomar cuidado, se você não educar os seus filhos no caminho de Deus, sabe o que vai acontecer? Logo, logo, você vai ver o teu filho ou a tua filha dormindo com o namorado no quarto do lado. Como se a sua casa fosse um quarto de motel. É verdade. Porque dentro da nossa casa tem que haver santidade. E quando um filho e uma filha sendo solteiros estão dormindo juntos, né? Com o namorado e a namorada, você está trazendo mal para a tua casa, você está permitindo que o pecado venha dominar a tua casa, as trevas começam a tomar conta da tua casa. Você não pode permitir, você como cristã, você não pode permitir. Mas aquele negócio, se você não ensinar, se você não educar os filhos no caminho do Senhor, o que vai acontecer? Quando eles começarem a namorar, na hora que você pensar que não, eles vão estar dormindo no quarto ao lado. E aí você, já refém dessa situação, não tem cara, não tem coragem de falar. Por quê? Porque você já se corrompeu, sua casa já está corrompida, os seus filhos estão corrompidos. Acabou. A presença de Deus não reina mais na sua casa. Por quê? Porque você permitiu o pecado tomar conta da tua casa. Você permitiu a sujeira, a podridão tomar conta da tua casa. O mal está tomando conta da tua casa. Então, amiga e amiga, o mundo tá como tá porque as pessoas não temem a Deus, as pessoas não respeitam a vontade de Deus. E o pior, quando a gente fala, ainda acham ruim. Quando você fala, tem gente que resmunga. Resmunga, não gosta não, fica triste, né? O que eu posso fazer? Meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Pregar e procurar viver ela. Agora, a sua obrigação também é essa, pregar a palavra de Deus e viver. Agora, se você não ensina nem teus filhos, se você é uma pessoa, sabe, apática, que não é capaz de repreender teu filho, de dizer aqui, ó, aqui em casa não. Aqui em casa quem manda sou eu. Você quer fazer besteira? Faça lá na rua. Vá cuidar da tua vida. Você quer pro inferno? Vá. Mas na minha casa, aqui não. Minha casa é lugar de oração, minha casa é lugar de respeito, na minha casa não tem briga, não tem discussão, a minha casa é lugar de respeito, a minha casa é a casa de Deus. Quer fazer besteira? Vai lá pro teu inferno, mas na minha casa não. Quer fazer do quarto de motel? Que história é essa? Que pouca vergonha é essa? Então, um pai e uma mãe que são cristãos levam isso a sério. Agora, se o pai e a mãe também já, sabe, virou uma batata amassada, já virou uma polenta, sabe? Aí os filhos fazem o que querem. Aí os filhos, essa desgrama toda. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei?
foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um. Ninguém media um. Sempre que se media dois. Né? Você está entre duas pessoas. Mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Na verdade, não tem nada a ver. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas como a lei não pode dar vida, porque a lei só exige e pune, não tem espírito na lei, não tem vida na lei. A lei só tem cobrança. Né? Mas se pudesse, então a justiça seria por meio da lei. Como a lei não tinha esse objetivo, a lei era por causa da transgressão, então a lei não mudava ninguém. Ela apenas obrigava as pessoas a andar na linha até que viesse então o Salvador. Agora diz assim, mas a Escritura encerrou, né? A Escritura encerrou. A palavra encerrou é sugkleio. Sugkleió é a pronúncia correta. Então, quando a Bíblia diz que a Escritura encerrou tudo sob o pecado, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, está dizendo o seguinte: fechou, trancafiou, fez calar-se, manteve guardado ou inacessível. Então, a Escritura encerrou, por causa da transgressão do homem, ela encerrou todas as promessas, as 7 chaves. Então, no período da lei, por causa da transgressão, então os homens não eram abençoados porque estavam debaixo da transgressão. Então a Escritura encerrou tudo, guardou tudo, todas as promessas ficaram guardadas por causa da transgressão, até que viesse o herdeiro, até que viesse Cristo, e então as bênçãos seriam liberadas, a salvação, a vida eterna seria liberada a todos aqueles que creem em Jesus, né? Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Para quê? Olha agora. Mediante a fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, até a vinda de Jesus, as promessas feitas a Abraão estavam engavetadas, trancadas, as 7 chaves, né? Dentro da Escritura estava encerrada. Quando veio Jesus, a lei cumpriu o papel dela, a lei se retirou. Nós então passamos a crer em Jesus e no Evangelho, então a gaveta se abriu e hoje nós temos acesso às bênçãos de Deus quando nós cremos na pessoa do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Então é isso que diz aqui. Bom, o nosso último texto agora é a partir do versículo 23. Você está conseguindo acompanhar? Está conseguindo? Está conseguindo me acompanhar? Você vê que é muita leitura e é um texto longo, né? Então não dá para ficar assim muito detalhado, mas eu acredito que está fazendo sentido para você. Nós estamos ainda tratando do mesmo caso. Paulo está dizendo assim: Gálatas insensatos, tolos, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram vocês creram pela fé no Evangelho ou porque vocês praticaram as obras da lei? É o mesmo assunto. Paulo está trazendo todo o raciocínio da lei de Abraão, da justificação, o porquê da lei, porquê da graça de Deus, como que se acessa as bênçãos de Deus. Tudo Paulo está falando aqui a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E agora ele vai então concluir o capítulo 3 falando algo não menos importante, sobre a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Eu vou ler, depois eu vou explicar alguns pontos. Paulo diz assim, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. De novo a palavra encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Assim sendo, ou dessarte, não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bom, então Paulo aqui, ele fala sobre a tutela, né? Não é isso? Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. A palavra tutela no original é proreó. Proreó é a palavra original para tutela, que quer dizer custódia, guardada como por um soldado, né? Então, imagine assim, olha, a palavra tutela fala de uma pessoa que está acompanhada de um soldado que está tutelando ela, está guardando. E se ela tentar fazer qualquer coisa, ela vai ser punida, né? Então a Bíblia diz assim, olha, mas antes que viesse a fé, nós estávamos, o povo estava, os judeus estavam sob a tutela da lei. Foi o que eu falei. A lei estava ali do lado, obrigando eles a andar na linha até que viesse o descendente, né? Fala assim, olha, e nela encerrados, presos nela, encarcerados nela, trancados nela, para essa fé, sendo preparados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. A fé em Cristo, a fé em Jesus, a fé no Evangelho, a consciência do Evangelho, a consciência da justificação pela fé. É isso que Paulo está falando. Aí diz assim, versículo 24, de maneira que a lei, os mandamentos da lei, a lei de Moisés, nos serviu, ela foi útil, ela nos serviu de aio. Aio. Vamos lá. O que quer dizer a palavra aio no original? Aio. Paidagogos. Paidagogos. Que é a raiz da palavra pedagogo. Pedagogia. Então, paidagogos, raiz da palavra pedagogia e pedagogo, quer dizer treinador, tutor, guia. Fala de um servo que será encarregado da vida e da educação de um menino de família nobre até que ele adquira maioridade. Deu para entender? Então, quando a gente fala de aio, quando Paulo está falando sobre aio, ou se referindo à lei como aio, está falando de um tutor, alguém ou algo que está educando, né? Que está nos acompanhando como um tutelador para nos conduzir até a nossa maioridade. Mas chegando à maioridade, então esse menino, essa criança na fé já foi educada, já foi instruída, então a lei foi um educador, a lei foi um pedagogo, mas uma vez que cresceu, uma vez que se tornou maduro, agora a lei então cumpre o papel dela e entrega a ela quem? A fé. Entrega essa pessoa amadurecida ao seu verdadeiro dono, que é o seu Salvador. Então a lei cumpre o papel dela quando nós recebemos Jesus como Salvador. Enquanto você não receber Jesus como Salvador, você está debaixo da lei. Você está ainda. Porque você só vai se tornar amadurecido como filho maduro, ou como diz no original, ruiós, né? Filho adulto, filho amadurecido, quando você conheceu o Evangelho. Você entendeu o Evangelho, você conheceu o Evangelho, você entendeu o plano da cruz, você entendeu a salvação em Cristo, você entendeu o perdão dos pecados, você agora se considera justo aos olhos de Deus, você crê na vida eterna, você crê na salvação e ninguém tira isso de você. Você está amadurecido. Nesse momento, a lei entrega você ao Salvador e você não vive mais pelos princípios da lei, porque agora você vive para o teu Senhor. É como aquela jovem que ela é educada pela mãe dela, né? A mãe educa, a mãe cuida, a mãe ensina, para que um dia a mãe possa entregá-la para o seu noivo. Então a mãe vai preparando, aí a filha começa a pensar em namoro, a mãe fala, filha, não é hora, filha, não está na hora, você não está preparada para assumir casamento, você não está preparada para assumir família, você não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar, você ainda não tem condição, você é muito menina ainda, você não está pronta para assumir um relacionamento de casamento, porque casamento é coisa séria, casamento é responsabilidade, você vai trabalhar fora o dia todo e vai chegar em casa, ainda vai ter que lavar, passar, cozinhar, vai ter que cuidar do seu marido, vai ter que fazer
sexo. Filha, não é fácil. Então a mãe vai preparando. Chega um dia que a mãe percebe que a filha está amadurecida. A filha conhece o rapaz, a mãe fala assim, filha, agora você está preparada. Agora você está preparada. Ele é um bom rapaz, você agora é uma boa moça, responsável, né? Sabe cuidar da tua casa. Legal. O que a mãe faz? A mãe entrega a filha para o genro. Quando a mãe entrega a filha para o genro, quem agora cuida da filha é a mãe ou o genro? É o genro. O genro agora vai cuidar da filha. O que a mãe faz? A mãe fica de lado agora. Claro, a mãe, se puder, vai dar apoio, a mãe vai orientar, o pai também, mas não é mais responsabilidade deles. O pai e a mãe cumpriu o seu papel. Agora, quem vai continuar agora o cuidado é o genro, né? O marido dela. A lei, amiga, é como o pai e a mãe. Duro, inflexível, põe de castigo, né? Dá umas varadas de vez em quando precisa, né? Não dá tudo o que o filho quer, diz não pro filho. Não é não. Porque quando pai e mãe só sabem dizer sim pro filho, tá jogando o filho no abismo, né? Então, filho tem que saber. Tem hora que sim, tem hora que não. Porque eles têm que saber lidar com o não também. Filho, eu falei não e é não. E não quero mais tocar nesse assunto. Você está proibido de falar isso de novo. Não quero que você fale mais. Falei que você não vai sair, você não vai sair. Mandei você chegar 10 horas, você vai chegar 10 horas. Se você não chegar 10 horas, você não sai mais. Acabou. Tem essa moleza com o filho. Tem não. Pai e mãe não é amigo. Pai e mãe é pai e mãe. Mas o pai e a mãe cuida, forma o filho, graças a Deus, ensinou bem o filho. Não deixou o celular ensinar, não deixou a internet ensinar, mas o pai e a mãe ensinou. E vai entregar o filho ou a filha para o noivo ou a noiva. E vai sair. A lei fez a mesma coisa. A lei conduziu até Cristo. Encontrou Cristo, a lei sai de cena. E agora, quem cuida agora é Cristo. Então nós hoje não estamos mais debaixo da tutela da lei. Não estamos mais debaixo dos cuidados da lei. Hoje nós estamos debaixo do cuidado do Evangelho. Por isso nós hoje não buscamos mais no Velho Testamento base para a nossa fé. A base para a nossa fé hoje é o Novo Testamento. A partir da cruz, tá? É a partir da cruz. Toma cuidado quando você lê os Evangelhos, o que vem antes da cruz e o que vem depois da cruz. Porque até antes da cruz é lei. Depois da cruz, Evangelho, tá? Tem que ter esse cuidado. Então, nós hoje vivemos pela fé no Evangelho, né? Os ensinos de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, as cartas de Paulo, tudo isso hoje é importante para a nossa fé, porque nós estamos hoje vivendo do Evangelho, tá certo? E Paulo então fala o seguinte, uma vez que nós então fomos apresentados a Cristo, já adultos, não estamos mais debaixo do cuidado da lei, não precisamos mais de um aio, de uma tutela, de um pedagogo, porque agora já aprendemos, e a fé, a graça é maturidade, lei, infantilidade. Eu vou repetir. Quando a gente fala de lei, estamos falando de tutor, de aio, de pedagogo, criança. Quando nós falamos da lei, da graça, do evangelho, nós falamos de adultos, amadurecidos, responsáveis, pessoas formadas, pessoas que agora têm liberdade, mas a liberdade de um adulto. O adulto não usa a liberdade para fazer besteira. O adulto não usa a liberdade para cometer crime. Né? O adulto, ele é responsável. Então o adulto sabe dizer o seguinte, ó, não pode. Ele tanto já é maduro que ele pode ter um filho e educar o filho. Né? Por isso que para colocar um filho no mundo tem que pensar bem. Tem que saber se você está preparado para educar um filho. Ou se você vai ficar dando mau exemplo pro filho em casa, bebendo, fumando, né? Brigando com a esposa, com o marido, xingando, falando palavrão. Porque se você quer colocar um filho nesse ambiente é porque você ainda é uma criança. Porque um adulto, ele é responsável. Adulto não briga em casa. Adulto não fala palavrão em casa. Adulto ensina princípios para os filhos. Adulto ensina educação. Adulto ensina moral para os filhos. E se ele ensina, ele tem que viver essa moral, né? Ensina responsabilidade, trabalho, ética. Tudo isso que um pai e uma mãe ensina para o filho. Porque são adultos. Agora, se o pai e a mãe não são adultos, não pode ter filho, né? Porque pai e mãe tem que ser exemplo para os filhos. E não ficar ensinando, falando, né? Faz isso. Tem pai que pensa que educa assim. Não. Educação é exemplo. Educação é o filho olhar para você e ver que você vive aquilo que você fala. Isso é educação. Né? Então, Paulo ele fala sobre isso, sobre essa maturidade, e ele termina falando que em Cristo não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher.
Porque todos nós somos agora filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não somos mais escravos, não estamos mais debaixo de tutores ou pedagogos, agora nós somos filhos de Deus. Temos maturidade agora para decidir não, temos maturidade para analisar o bem e o mal e optar sempre pelo bem e não pelo mal. Isso é um adulto. Por isso que a graça não é liberdade para pecar. Porque uma pessoa que ela conhece a graça, se ela já é adulta e Deus revela a graça para ela, ela vai ser uma pessoa madura e vai distinguir o bem do mal. Simplesmente isso. Ela agora tem a presença de Deus na vida dela, o Espírito Santo ilumina ela, ela vê o mal e fala assim, não quero o mal, quero o bem. Está errado, não vou fazer isso. Por quê? Porque o Filho de Deus é maduro na fé, né? Você cresceu. Quem está na lei ainda, querendo fazer sacrifício, achando que você fazendo isso, Deus vai te abençoar. Isso é coisa de criança. Eu vou fazer isso aqui que a minha mãe vai me dar um presente. Eu quero ganhar uma bicicleta, então vou fazer isso aqui. O adulto não, o adulto vai e compra, né? O adulto vai e compra porque ele é adulto. Criança que fica nessa, eu vou na igreja para Jesus me abençoar, eu vou na igreja para Jesus fazer isso, vou na igreja para Jesus fazer aquilo. Criança, tudo criança na fé. O adulto faz o seguinte, eu vou na igreja adorar o meu Salvador, vou na igreja adorar o meu Deus, a bênção está comigo, eu já sou um abençoado, meu nome está no livro da vida, a promessa de Abraão se cumpre em mim, eu tenho certeza disso. Toda a promessa de Abraão está sobre minha vida, sou filho de Deus, maduro, tá vendo? Diferença? Maduro não é aquela gente que fica na igreja atrás de coisinhas e coisinhas, eu quero isso, eu quero aquilo de Jesus, me dá isso, Jesus, me dá aquilo, sempre, quer dizer, nem criança, né? Fica chorando para ganhar um pirulito, queria isso. Fazendo birrinha, Jesus não me abençoou, então não vou mais na igreja. Olha, pelo amor de Deus, né? Deus me livre. Vamos parar? Vamos parar por aqui hoje? Amanhã a gente volta, porque amanhã é o capítulo 4, né? Amanhã a gente já passou da metade. Amanhã nós vamos também falar sobre alguns assuntos importantes aqui no livro de Gálatas, né? Capítulo 4. Vamos falar sobre a nossa filiação, vamos falar um pouco mais sobre ser filho de Deus, sobre o valor transitório dos ritos judaicos. Vamos falar sobre as duas alianças, Sara e Agar, também, no assunto de amanhã. Tá bom? Amanhã, 7h30, temos o nosso encontro marcado. Gente amiga, que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Deus te abençoe e até lá.